Deus. Nós estamos hoje no 7º dia da nossa campanha e hoje nós vamos falar de uma deusa chamada Deusa Nut. Para quem não sabe, os irmãos que vieram pela primeira vez, nós estamos numa campanha acerca dos deuses do Egito. Mas por que os deuses do Egito? Não tem mais nada a ver com a gente, nós estamos em outra fase, em outro tempo, tem tudo a ver conosco. Porque nós sabemos que, como o pastor sempre fala, demônio não morre. Demônio, ele sempre se materializa em algo novo, em algo diferente, mas com as mesmas artimanhas, com as mesmas coisas malignas, que a gente sabe que o poder de Deus é maior que todas as coisas. Então nós estamos nessa campanha para destronar todos os deuses que agiram naquela época e que hoje ainda continuam agindo no nosso tempo e nas nossas vidas, às vezes por legalidade nossa, às vezes por atitude que nós temos, mas que nós sabemos que nós vamos vencer mais um Deus essa noite e nós sairemos no final dessa campanha vitoriosos para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 9, do versículo 13 até o 35. Uma leitura bem longa. Êxodo, capítulo 9, versículo 13 a 35. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo, apresenta-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado a terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo, tem algumas versões que falam chuva de pedras, que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, raios que caíram sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu granizo e os raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais, eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração, os trovões cessarão e cairão mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio não sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu
os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo, os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos essa palavra diante desse altar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar através da minha vida, que o Senhor venha me usar poderosamente, Pai, a começar de mim, falar ao meu coração, Pai, daquilo que o Senhor quer falar essa noite, Pai. Senhor, desde já eu repreendo, Senhor, toda malignidade, Pai, todo principado, toda potestade, todo dominador, tudo que vem para paralisar, Senhor amado, aquilo que vai cair como semente no coração da tua igreja. Eu quero repreender e denunciar agora em nome de Jesus. Eu quero declarar essa palavra, uma palavra rema, uma palavra próspera, uma palavra, Senhor amado, que vai ser um divisor de águas e nós teremos as nossas vidas transformadas e restauradas e renovadas pelo poder do seu santo nome e daremos a Ti toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e possa sentar. Essa noite nós vamos falar um pouco sobre uma deusa chamada Nut. Essa deusa, ela era considerada na época uma deusa do céu. Essa Nut, eu estudei um pouco, pesquisei como que eram as características físicas dessa Nut. Ela tinha um formato arredondado e esse formato arredondado dela, lá no Egito, o corpo dela cobria todo o Egito. Então, porque ela realmente era considerada uma deusa que era uma deusa do céu. Então, o fato dela ser redonda, toda redonda, o corpo dela cobria toda aquela região e todo o Egito. Ela era considerada protetora do céu, ela controlava todos os fenômenos celestes, ela era considerada como uma autoridade divina do céu. Quando a gente vê acerca dessa deusa e o que ela era considerada, foi mais uma deusa que foi construída por mãos de homens, foi mais uma deusa que ela não era criadora, ela era criatura, foi mais uma deusa que na verdade não tem nada a ver com o poder do nosso Deus, foram homens que instituíram aqueles deuses naquela época. E quando a gente vê a característica dessa deusa, por ela estar muito relacionada ao céu, por ela fazer toda essa cobertura, por ela controlar todos os fenômenos celestes, por ela ter toda essa autoridade divina vinda do céu, qual é a praga que Deus teria que mandar? Uma praga que rompesse essa divindade, uma praga que rompesse esse poder, uma praga que rompesse tudo que o povo do Egito achava que ela tinha poder. Deus tinha que provar com o poder dele, não que Deus tenha que nos provar alguma coisa, mas Deus ele mostra com sinais, através do poder dele, que ele é maior que tudo. Então qual foi a praga que foi escolhida por Deus? A praga da chuva de pedras. Por quê? Quando caem essas pedras do céu, já começa a cair por terra o poder dessa deusa. Por quê? Porque o nosso Deus ele é tão poderoso e a gente sabe que do céu só poderia cair chuva de água, chuva normal, e de repente vem o nosso Deus com trovões, com relâmpagos, com fogo e com pedra e derrama sobre aquele lugar, sobre o Egito, sobre aquele povo. As pessoas que tinham o coração voltado para Deus, o povo de Israel que tinha o coração voltado para Deus, eles não foram atingidos por essas pedras. Mas o povo do Egito, que não creu na palavra de Deus, que não creu naquilo que Moisés tinha falado que ia acontecer, morreram escravos, morreram homens, morreram animais, toda a plantação do campo foi atingida. Por quê? Porque Deus mostrou a glória dele naquele lugar. Então não tinha uma outra maneira de Deus mostrar o poder dele diante de uma deusa que era intitulada a deusa, que era uma deusa do céu. Deus tinha que romper o céu e mostrar para o povo que era do céu que ia vir poder para dissipar e colocar por terra aquela autoridade daquela deusa. Amém? Então essa sétima praga, ela veio para quê? Para revelar que a autoridade, o poder, o controle e a honra de todas as coisas pertencem ao nosso Deus.
nosso Deus. Então todo controle, todo poder, toda autoridade e honra pertence ao nosso Deus. Por isso Deus derramou fogo e chuva de pedra naquele lugar. Amém? Então, essas chuvas veio para romper o quê? Essa divindade. Ela não teve poder de manter ou de parar ou de acabar com aquilo que Deus determinou. O único que teve o poder de parar foi o próprio Deus. Quando o faraó prometeu que ia libertar o povo, Deus já sabia que não ia. Mas mesmo assim, quando o faraó falou assim: pede para o seu Deus que eu pequei, os meus conselheiros pecaram, e pede para o seu Deus parar com essa chuva, só o nosso Deus pôde parar. Só o nosso Deus, usando a vida de Moisés, pôde parar com essa chuva. Amém? E mais uma vez foi provado, né? A gente está aqui desde o começo da campanha e a gente tem falado que mais uma vez foi provado que esses deuses egípcios que se levantaram naquela época através de homens, que foram homens que criaram, eles são apenas criatura. E que eles não foram criados pelo nosso Deus. Eles foram criados por mão de homens. E que eles não têm poder nenhum. Só o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Amém? Eu gostaria que abrisse lá em Apocalipse, capítulo 4, o versículo 11, fala assim. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Tudo é do Senhor e tudo vem do Senhor. E mais uma vez está provado: não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe poder maior que o poder do nosso Deus. Não existe nada e nem ninguém que vai roubar a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, se a gente sabe que não existe nenhum Deus que tem poder maior que o nosso Deus, por que a gente passa por tanta luta? Por que a gente passa por tanta tribulação? Por que a gente passa por tanta dificuldade? Por que a gente passa por tantas fraquezas? Além daquilo que é permissão de Deus, porque Ele quer nos ensinar algo, além daquilo que é Deus que permite, porque Ele quer nos amadurecer, porque Ele quer nos levantar, além da permissão de Deus, existem coisas que nós damos legalidade para que esses deuses ajam na nossa vida. Somos nós, através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós sentimos, nós damos legalidades para que esses deuses, às vezes, tomam áreas das nossas vidas, que é a área que tem que ser destinada para o nosso próprio Deus. Mas nós damos legalidade. Então, como que acontece? Como que a gente dá esse tipo de legalidade? Diante do poder dessa deusa do céu, dessa deusa do egípcio, a legalidade que nós damos nos dias de hoje é deixar de ser um adorador. Quando nós deixamos de ser um adorador, quando nós deixamos de entender o propósito e o porquê Deus nos chamou, que Ele nos chamou para sermos um adorador, nós damos lugar e espaço para que o inimigo haja na nossa vida e nós cometemos um monte de coisa errada e esses deuses agem na nossa vida. Quando a gente deixa de ocupar a nossa posição de adorador, quando a gente deixa de exercer o nosso chamado de adorador, adorador não é estar aqui só no altar, ministrando louvor ou fazendo, conduzindo a igreja a louvar. Não, adorador é o que Deus nos chamou para sermos todos os dias, todas as horas e todos os momentos da nossa vida. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós somos chamados para ser um adorador. Então, quando nós deixamos de ocupar o espaço de ser um adorador, que é aquilo que Deus nos chamou, e nós vivemos de acordo com os padrões do mundo, é quando nós damos legalidade para que esses deuses ajam na nossa vida. Mas em nome de Jesus eu quero declarar essa noite: nós vamos ocupar o nosso espaço de adorador. E esses deuses não vão ter poder na nossa vida, porque nós vamos vencer todas as batalhas das nossas vidas adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque nós somos adoradores. É isso que a palavra de Deus diz. Ele nos chamou para sermos adoradores. Então, enquanto nós adorarmos, nós não vamos dar espaço para o inimigo agir na nossa vida. Amém? Como vencer
Se Deus nos chamou para sermos adoradores, nós vamos vencer adorando. Amém. É a única maneira de vencermos esse Deus. Por que eu estou falando acerca de adoração e acerca de sermos adorador, sendo que essa deusa é uma deusa considerada uma deusa do céu? Porque eu percebo nos dias de hoje, nos dias atuais, que ela, no formato redondo, cobrindo uma região, cobrindo uma nação, ela está impedindo no mundo espiritual que nós nos levantemos como adoradores. Essa deusa nesse dia de hoje, não é que ela está impedindo da sua adoração chegar a Deus, ela está impedindo de você se levantar como um adorador aqui nessa terra. Porque Deus, na verdade, Ele não precisa que a gente adore Ele aqui na terra, porque Ele tem os anjos adorando Ele 24 horas por dia lá. Mas Deus, Ele te chama para ser adorador. Ah, mas se Deus me chamou para adorar, então eu tenho que adorar. Sim, se Deus te chamou para adorar, é claro que você vai adorar. Mas antes dele requerer a sua adoração, Ele quer que você se levante como adorador. Porque para adorar a Deus, Ele já tem os anjos no céu adorando. E quando nós somos para a eternidade, nós já seremos adoradores de Deus na eternidade. Então hoje não é só adorar, é se levantar como adorador. É para isso que Deus tem nos chamado. Então, eu tenho percebido nos dias de hoje, nas igrejas, vem esse movimento hoje de igrejas muito grandes, de igrejas muito cheias, de igreja muito lotada, e ao mesmo tempo de igrejas pequenas, de porte pequeno, vazia como a nossa, que a gente não entende que se levantar como adorador é se levantar todos os dias. É você ser um adorador dentro da sua casa. É você ser um adorador no seu trabalho. É você ser um adorador desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. As pessoas estão acostumadas a adorar só quando chega na igreja. As pessoas estão acostumadas a ser adorador, depende do louvor que está cantando. Se esse louvor eu gosto, eu vou adorar. Se eu não gosto, eu não vou adorar. Se esse louvor eu sei, eu vou adorar. Se eu não sei, eu também não vou adorar. Não. Quando o Senhor nos chamou para sermos adoradores, é para adorar todos os dias e todas as horas das nossas vidas e nos posicionar para vencer as guerras, as lutas que nós estamos enfrentando aí fora. Então, vai muito além do que apenas adorar, vai muito além do que apenas louvar, vai muito além do que apenas cantar louvores, vai além de tudo isso. Nós somos chamados realmente para se levantar como adoradores, amém? E essa deusa, no dia de hoje, é o que eu falei, ela se levanta para colocar sobre a igreja não só o corpo dela em uma nuvem para impedir que a adoração suba a Deus, mas ela vem para roubar os adoradores. Ela vem para roubar você de se posicionar como adorador. Então nós vamos destruir essa deusa que quer parar o mover de Deus na nossa vida através da adoração. Nós vamos destruir essa deusa que quer impedir a nossa adoração. Nós vamos destruir essa deusa que quer nos impedir de entrar no Santo dos Santos. Nós vamos destruir essa deusa que nos impede de termos experiências sobrenaturais. Antigamente, lá atrás, em 1900 bolinha, quando a gente se converteu, os cultos eram movidos por mover, eram movidos por cura, eram movidos por batismo, eram movidos por pessoas falando em línguas, eram movidos por pessoas chegando doentes, saindo curados, eram movidos por pessoas vindo no altar chorando e se derramando na presença de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas já entram na igreja naquela passividade, naquela paz, naquela tranquilidade. As pessoas não se posicionam mais. Eu vim aqui para adorar, porque a minha vida já começou de manhã adorando, porque eu já passei o dia adorando, porque eu já enfrentei um gigante adorando, porque eu já lutei adorando, porque eu venci uma luta adorando. Não, as pessoas já chegam aqui na igreja na paz, ou chega na paz, ou chega aqui, eu vim buscar algo. Não, você tem que trazer algo, adorador. Você tem que trazer a tua adoração. Você não tem que vir buscar, você tem que trazer a tua adoração ao Senhor. Nós temos que nos unir como corpo, nós temos que nos unir como igreja para entregar aquilo que é devido ao Senhor, que é a nossa adoração, é se posicionar em adoração. A soberania do nosso Deus, ela é absoluta, ela é infinita e ela é eterna.
Um adorador, ele tem poder de trazer cura. Um adorador, ele tem poder de trazer libertação. Um adorador, nós temos lá como exemplo em 1 Samuel 16:23, quando Davi tocava sua harpa em adoração e os demônios que acometiam a vida de Saul saíam, batiam em retirada através da adoração, através da postura de adorador que Davi tinha. Demônios tinham que bater em retirada. Então, quando nós nos posicionamos como adorador, nós trazemos cura e libertação aonde quer que seja. Não é aqui na igreja, é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso trabalho, é aí no mundo, é aí fora. É lá que nós precisamos nos posicionar como adorador. Quando nós nos posicionamos como adorador, nós vencemos a guerra e nós trazemos a riqueza junto com ela, que nem aconteceu com o rei Josafá. Foi através da adoração, está escrito lá em 2 Crônicas 20:18, através da adoração do rei Josafá, junto com a nação de Judá, eles venceram guerras que eles não precisavam levantar um dedo para guerrear. Foi através da adoração, através de se posicionar como adorador. E eles não só venceram as guerras, como eles trouxeram as riquezas daquele lugar. Então, vai além de adorar. Vai muito além de adorar. É a postura de adorador que move o céu a nosso favor. É a postura de adorador que edifica nas nossas vidas e que traz nas nossas vidas coisas que nós nunca vivemos. É a postura de adorador que nos habilita a viver o sobrenatural. Nós não queremos viver mais o natural. O natural já está difícil viver o natural. A gente tem lutado, a gente tem trabalhado, a gente tem visto como tem sido esse mundo, como esse mundo tem sido injusto, como tem sido realmente difícil trabalhar para pagar nossas contas, para cuidar da nossa casa, da nossa família. E essa dificuldade, ela tem nos desgastado, ela tem nos desanimado. Então, nós não queremos mais viver o natural, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos voltar nas épocas do primeiro amor e realmente nos posicionar como adoradores para vencermos em todas as áreas da nossa vida. Mas não se trata só de vencer, mas se trata de viver, de sentir, se trata de realmente sentir algo que nós nunca sentimos. Às vezes tem muitos de vocês aqui que nunca tiveram contato com o verdadeiro poder de Deus, que nunca tiveram contato com o verdadeiro amor de Deus. Tem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, elas não têm um contato com o que é o poder e a glória de Deus. Por quê? Porque infelizmente nos falta a postura de adorador. E é isso que nós vamos buscar essa noite, através de colocar por terra, em nome de Jesus, o poder dessa deusa. Não tem poder sobre a nossa vida, amém? Nós temos que identificar em nós um altar de adoração. Não depende do próximo, não depende de quem está do seu lado, não depende do que sai apenas desse altar, não depende apenas de ouvir um louvor bonito, de um ministério de louvor bonito, mas depende de nós edificarmos esse altar dentro de nós, amém? Lá em João 4:23-24 fala assim, João 4:23-24: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Quando nós nos posicionamos como adoradores, nós ativamos dentro de nós o Espírito que já está aqui, porque hoje nós somos casa e o Espírito Santo ele está aqui, e esse Espírito ele se comunica com o Espírito de Deus e nós nos tornamos um em Cristo, nós nos tornamos um único Espírito, e ali flui a adoração que Deus realmente requer de nós. Então, quando Deus fala assim, que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e a verdade, nós somos esses verdadeiros adoradores, porque o Espírito já está dentro de você, o Espírito já está dentro de mim. Nós só precisamos nos comunicar e andar em
parar e nos impedir de sermos adoradores. Nós temos que sair daqui essa noite convictos de que essa deusa caiu por terra e que nada vai nos impedir de sermos adoradores, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos que desejar ser marcado pela glória de Deus através da postura de adorador, porque um adorador, ele não aceita uma vida mediana. Um adorador, ele não aceita um ministério mediano. Um adorador, ele não aceita uma vida mais ou menos. Um adorador, ele deseja ser marcado pela glória de Deus. Seja marcado no corpo, seja marcado na alma, seja marcado aonde for. Mas o verdadeiro adorador, ele pede ao Senhor para que ele seja marcado pela glória de Deus. Amém? Um adorador, ele deseja os dons do Espírito Santo. Não faz sentido nós sermos um adorador se nós não temos os dons do Espírito Santo. Nós temos que buscar. A palavra de Deus fala: pedir, pedir, dai-se-vos-á. Bater, bater e abrir-se-vos-á. Nós temos que pedir o dom do Espírito Santo. O verdadeiro adorador, ele é movido pelos dons do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos voltar a viver sinais, prodígios e maravilhas. Nós precisamos voltar a viver. É isso que edifica a nossa alma. É isso que fortalece a nossa fé. É isso que testifica o fato de nós estarmos aqui. É isso que testifica o fato de nós caminharmos com Cristo até a eternidade. Então nós precisamos desejar os dons do Espírito Santo. E não é só os dons. Nós precisamos desejar os frutos do Espírito Santo para nos ajudar lá fora na nossa caminhada, para nos ajudar nos momentos de dificuldade, para nos ajudar nos momentos que nos estressamos, nos momentos que perdemos a cabeça. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o verdadeiro adorador, ele deseja os frutos do Espírito Santo na sua vida. Nós também desejamos sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desejar ser cheios para que flua através das nossas vidas o poder do Espírito Santo. Aonde quer que nós formos, que as pessoas venham sentir em nós que nós somos diferentes, que nós temos algo a oferecer, que as pessoas olhem para nós e falem assim: você é uma pessoa diferente. Mas por quê? Porque nós somos adoradores marcados pelo Espírito Santo, porque nós somos adoradores cheios da presença do Espírito Santo. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que o mundo nos oferece. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que já é verdade no mundo. A palavra de Deus fala, não é de hoje, o mundo jaz no maligno e nós não podemos nos conformar. Nós temos que estar aqui para ser transformados e movidos através do Espírito Santo, através de posturas de adorador. E onde? Em qual momento? Em que lugar? Onde que eu vou adorar? Onde? Como que eu vou me levantar para ser um adorador? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Hoje, Deus não precisa mais de templo feito por mão de homens para Ele poder manifestar a glória dEle. Nós somos casa. Nós somos templo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus não precisa mais de templos feitos por mão de homens. Deus não precisa. A gente não precisava nem estar nessa igreja para ser um adorador. Deus, Ele só precisa que nós abrimos o nosso coração e nos posicionamos para que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, para que o céu se abra e para que a glória dele se manifeste em nossa vida. Amém? Não existe um lugar específico para sermos adoradores, porque o Espírito Santo já está dentro de nós. O que existe é nós prepararmos o ambiente para que a glória e a manifestação do Senhor estejam no lugar. Amém? Então, nós precisamos nos ajuntar. Seja um, seja dois, seja 3, seja 10. Mas nós precisamos desejar o ambiente da manifestação da glória de Deus. Hoje em dia nós viemos para a igreja e às vezes a gente não sabe o que vai ser cantado, o que vai ser pregado, o que vai ser ministrado, e a gente cria aquela expectativa de que é alguém que está aqui que vai nos oferecer. Não, nós temos, é nossa obrigação, é nossa responsabilidade como adorador criar um ambiente para que seja manifesto a glória de Deus. Então, todas as vezes que você tiver oportunidade, que você estiver vindo para a igreja, já vem pedindo no meio do caminho, Senhor, que eu naquele lugar, junto com os meus irmãos, eu venha criar um ambiente
diferente, Pai, porque eu sou um adorador e eu quero te adorar. Eu quero que o Espírito que está dentro de mim se conecte com o teu Espírito, Pai, e que haja mover, que haja sinais, que haja prodígios, que haja maravilhas no culto, Senhor, para que eu leve isso para minha casa, para que eu leve isso para minha família, para que eu leve isso para o meu dia a dia, e que a minha vida seja completamente transformada por causa da minha postura de adorador. Se posicione como adorador, em nome de Jesus, amém? E não existe, como eu falei, lugar, e não existe ambiente, existe sim o nosso desejo e a nossa vontade de nos posicionarmos para adorar o Senhor, amém? Eu gostaria de, para finalizar, porque hoje nós vamos levantar como adoradores, eu gostaria de abrir lá em Atos, capítulo 2, no versículo 2 até 4, que fala assim: de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém? Vai ser de repente. Vai ser de repente. Quando nós estivermos reunidos para adorar o Senhor, posicionados como adoradores, vai ser de repente. E o que eu achei mais incrível nessa palavra é que veio do céu. Que céu? Aonde aquele demônio, aonde aquela deusa se intitulava como rainha, como deusa do céu. É desse céu, do céu do nosso Deus, do céu do nosso poderoso Deus. É desse céu que vai vir um som diferente, que vai encher toda a casa, que vai derramar línguas de fogo. Mais uma vez, o Senhor vai abrir os céus e vai derramar línguas de fogo em nosso meio, porque nós vamos nos posicionar para isso.